Vamos começar. Você já sabe como é que é a tua entrada? Sei, mano. Confia. Não faço nem ideia. Papo reto. Ah, tá tranquilo. Então vamos lá no improviso que nós é bala. Claro. Começando mais um Pitacos Cabeludos e dessa vez estamos aqui para falar de uns estúdios de animação mais profissa nos métodos de stop motion. Eu sou o Bicho Cabeludo e se for para piscar, que pisque agora, porque se você perder um detalhe desse episódio, nosso herói irá morrer. Opa, eu sou o Fatoreto e eu acho que, igual em Box Trolls, me colocaram um nome esquisito. Você tava numa caixa esquisita também. Claro que sim. Não é esse o objetivo. Mas estamos aqui hoje pra falar do que, meu querido amigo Bicho Cabeludo? Flat Retro, estamos aqui para falar do estúdio Laika. Esse aqui não é um episódio muito especial, mas a gente gostaria de dedicar aqui e fazer um grande compilado. Estamos aqui para falar do estúdio Laika que produziu grandes clássicos aí da nova animação, que assim, pô, já o stop motion, a gente parece uns malucos do stop motion, né, cara? Claro. Pô, achei que tu ia falar. A gente quase não falou de nenhum desenho animado normal, assim. Vixe, acho que estudei a coisa errada. Achei que tu ia falar do cachorro que foi pro espaço. Mas, brincadeira da parte. Falando dessa questão aí, realmente somos loucos de stop motion, né, pô? De animação mesmo, a gente não fala quase nenhuma, só fala de stop motion. A gente só fala de anime e stop motion. Pois é, pô. Aí não dá, né? Quem que tá fazendo o roteiro? Não, mas assim, a gente tem que valorizar esse método, esses estúdios que demoram anos para produzir um só filme, uma só obra e com, sei lá, estúdios gigantescos, investimentos monstruosos e equipes de produção insaciáveis por trabalho. Porque, mano, é muita coisa pra, Uhum. sei lá, pouquíssimo tempo de tela. Sim. É muito trabalho. É toda uma questão também de, cara, se eles errar, lascou. Já era, sabe? Tipo, principalmente produções mais independentes, mas isso também ocorre em produções grandes. Tipo, se você retirar o personagem do lugar e você precisar refilmar isso, não tem como. Porque, tipo, nunca vai ficar exatamente na mesma posição, sabe? E é, tipo, uma diferença notável. Então, realmente é um trabalho maluco que esses estúdios têm. Pois é, e assim, levando em consideração todos os métodos de animação que existem, por exemplo, assim, o tradicional 2D, ele já se tornou relativamente mais fácil. Hoje os softwares inovaram criando aquele osso, tá ligado? Uhum. O osso virtual, onde você cria um boneco 2D em várias direções e programa ele com o osso nas articulações, um osso virtual. Isso já permite com que você manipule ele de uma forma muito mais fácil do que ter que redesenhá-lo a cada frame. Sim, sim. E, pô, até a animação tradicional se tornou mais fácil ao ponto da stop motion ser a mais difícil. Praticamente você está trabalhando com um produto que, sei lá, rasga, apodrece, quebra e tem que Derrete por causa das luzes. derrete. Tem que produzir outro e caraca, já é material demais, tá ligado? E é coisa que vai ficar de fundo, é a coisa que vai ficar na frente do público o tempo todo. Tem que ser perfeito, cara. E literalmente tudo é colocado à mão. Tudo tem um detalhe, sabe? Tipo, nada é por acaso. Exatamente. E assim, para começar esse papo maravilhoso do estúdio Laika, vamos introduzir vocês aqui, queridos ouvintes, o primeiro curta-metragem que eles produziram, que nesse caso, olha só, tentando competir com a Disney, não foi em stop motion. Oh. Porque ao fundar o estúdio, talvez ainda nem estivesse com o nome de Laika, mas eles já tinham uma equipe de produção muito poderosa e uma mente produtiva muito criativa por trás. No caso, o Henry Selick. Henry Selick, diretor de Estranho Mundo de Jack, James e o Pêssego Gigante, e o recente Wendell e Wild, já mencionado aqui nos programas. E assim, o cara é muito massa, assim, como mente criativa. Então, pô, ele praticamente fundou ao lado das outras duas pessoas que fundaram a Laika. E assim eles produziram Moon Girl, uma animação, um curta-metragem de 2005. Assim, muito interessante, muito criativo, porém
ultrapassado. 2005 não era o ano do CGI, e se era, infelizmente, foi o tempo de experiências, porque com o tempo elas ficaram, sim, datadas. Assim, é interessante a gente ver como o Henry Selick gosta e gostava mesmo disso, né? Porque ele acabou, tipo, trabalhando em grandes filmes. Ele participou, tipo, como animador no Uma Cilada para Roger Rabbit, por exemplo. Tipo, Olha, nos anos 80 ele tava fazendo isso já. E eu acho que por isso talvez seja tão bom também as coisas que ele acaba produzindo, sabe? realmente. Assim, só dando aquela rasgadinha de seda pra ele agora, assim, dando aquela coisa, só pra vocês já entender qual é o tamanho do cara que a gente tá falando, do cabeça da Like Studios. De leves, de leves. Voltando aí o que a gente disse, definitivamente 2005 não era o ano do CGI. Não mesmo. E o que você achou desse curta-metragem? Cara, é interessante, sim, só que achei de certa forma genérico, sabia? Tipo, qualquer formiguinhas da vida, sabe? Até o estilo de animação. Sim, o estilo de animação é o que mais impacta, porque ele realmente não tem nada assim de muito inovador, até porque é CGI, né? Se eles estavam experimentando na época, não são os melhores modelos, não são os mais bonitos e com certeza não são, sei lá, os melhores. Uhum. E olhando pelo viés da história, tem uma vibe muito fantasiosa e quase assim que sem lógica nenhuma, tal qual um livro de contos infantil, tá ligado? Sim. E apesar de ser muito fofinho, muito divertido assim, com as suas ideias mirabolantes, de ter uma menina que mora na lua, só que ela precisa resgatar outra criança pra cuidar da lua, enquanto ela, sei lá, tem que cuidar do resto do universo. E aí a Moon Girl deixa esse trabalho para o novo Moon Boy. Exato. Que, sim, é interessante, mas, sei lá, não é nada muito expressivo. Esse é o fato. Não era nada demais, né? Uhum. Mas é um bom começo, definitivamente é um bom começo. E assim, a gente citou Henry Selick porque o primeiro filme da Laika não é totalmente creditado como o primeiro filme deles. No caso, A Noiva Cadáver, dirigida pelos meninos Tim Burton. O que acaba fazendo muito sentido, porque é algo que eu vou trazer aqui pra galerinha começar a pensar, que eles começaram realmente, quando eles fizeram sucesso, foi com essa questão mais do Tim Burton, esse tipo de coisa. E é notável que quando a Laika se torna realmente um estúdio que é a Laika Filmes, nós fazemos filmes, você vê que os primeiros filmes têm esse tom de Tim Burton e esse tipo de coisa, só que aos poucos eles vão criando a própria forma de pensamento e o próprio estilo até visual, sabe? Isso mesmo. E isso é muito interessante, isso é algo que chama atenção. Mas assim, falando do Noiva Cadáver especificamente, que filme bom, né? Que filme maravilhoso. Cara, eu acho que desde pequeno eu tinha algum preconceito com ele, mas conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo o Tim Burton, me apaixonando por Estranho Mundo de Jack. E, pô, cheguei nele hoje com os olhos brilhando, cara. Assim, infelizmente é o primeiro filme em stop motion deles, então você vê claramente que, assim, em comparação com o último filme deles, ele chega a ser inferior, no sentido de que os personagens são meio durinhos, pá, mas eles têm ainda aquela expressividade, aquela riqueza em detalhes dentro da animação. O que é muito especial, considerando que, pô, pro primeiro filme dele já é um grande salto. Assim, eu não conheço nada da produção de Noiva Cadáver. Mas assim, também é crível que talvez toda essa ideia de o boneco ser um pouco duro, talvez seja até uma falta de tempo, sabe? Que como eles fizeram para outro estúdio, provavelmente eles tinham uma demanda de fazer em tanto tempo, sabe? E aí talvez não pudessem ter trabalhado tanto em questão de frames e poses, por isso talvez tenha ficado um pouco mais duro. Ou limitação também da época. Sim, limitação da época no sentido de material mesmo. Hoje tem todo um sistema novo de construção de boneco para stop motion. Na real, eu tenho certeza que ele é totalmente diferente hoje. Assim, tá ligado? Então, tipo, isso explica muita coisa, com certeza. toda a questão também de câmera digital de boa qualidade, sabe? Sim. Isso auxiliou bastante. Mas, pô, Noiva Cadáver, um Tim Burton com aquela estética gótica dele e muito expressiva ao mostrar criaturas que, na verdade, nem são tão malignas assim, uma noia dele. Mas, pô, cara, me faltam palavras. É um musical também.
é um musical genial, assim. A Noiva Cadáver é um típico filme do Tim Burton que humaniza os monstros e monstrifica os humanos, sabe? Sim. Eu acho que pode-se dizer que é dessa forma que o filme trata, sabe? Tipo, mostrando que, até pelo sentimento que eu vejo que o Tim Burton carregava de se sentir como um monstro, sabe? Se sentir esquisito. Isso realmente já faz parte da noia dele. É um bagulho do Tim Burton. E eu concordo quando você diz que é um típico filme do Tim Burton, mas, pô, um típico filme nos tempos auges do Tim Burton, né? Claro. E assim, ele acaba trazendo também essa. Em vez de ser monstros, ele traz algo muito mais louco, que é tu morto. Aham. Tu repensou, teve tempo de repensar toda a sua vida e desistiu disso. E, sei lá, a essência do ser humano talvez seja disso, sabe? Porque assim, a única certeza que todo mundo tem é isso, sabe? É uma questão da morte. E aí depois que você morre, e aí, sabe? E tanto que tá na música, né? Uhum. Vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o freguês. Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar. Exatamente isso. E, assim, filme sensacional. Acho que acredito que todo mundo viu, por isso que eu tô sendo até um pouco mais sucinto aqui pra falar sobre esse filme. E se você não viu, pare esse episódio agora, deixa em segunda aba e vai assistir. Depois tu volta. Um filme maravilhoso. E a gente não explicou o porquê de citar o Henry Selick. É que assim, o Henry Selick ele tem uma parceria de, sei lá, uns 3 ou 4 filmes com o Tim Burton. E assim, praticamente o Henry Selick, ao lado da galera cabeção da Laika, ele fundou o estúdio. E o Tim Burton, depois do Estranho Mundo de Jack, devia estar procurando um estúdio de animação pra financiar o próximo filme dele. Aham. E pô, o Henry Selick ali, como o brotherzão dele, devia estar assim: cara, acabei de fundar um estúdio de animação. Sim, sim. Não quer contratar gente? Pá. O Henry Selick esteve envolvido na produção do Extremo Mundo de Jack? Sim, foi ele quem dirigiu o Estranho Mundo de Jack. O Tim Burton produziu Sim, sim. e deu a ideia. Ele escreveu o conto. Basicamente, até onde eu sei, a ideia é que realmente o Tim Burton só deu a ideia, porque na época, se eu não me engano, ele estava envolvido muito com o Batman, sabe? Sim. E aí ele não teve como produzir. Aí eu lembro que eu lembro de ver algum documentário que aí fala que chegaram lá, mandaram 1 milhão de dinheiro e falaram, pô, faz o bagulho rolar. E tipo, a cada 2 meses o Tim Burton apareceu lá, tipo, e aí, pô, estão fazendo aí, sabe? Como é que tá o filme aí? Como é que tá o filme aí? Aí o cara fazia, tipo, tá indo, pô. E aí, assim, pô, 93, 95, pô, não sei exatamente a data de extremo de Jack. Assim, a comunicação era bem menor do que isso. E aí, assim, basicamente o Henry Selick fez o filme completo. Até por isso que a gente tá acreditando ele bastante aqui. E aí, inclusive, ele deve ter produzido esse filme, porque dessa vez realmente foi o Tim Burton que dirigiu, mas, pô, tá tudo aí na casa, né? É tudo a mesma galerinha, pô. E assim, seguindo em frente aí, olhe para o lado, se ligue na batida do meu cavaco. Continuamos aqui e seguimos para 2009, onde realmente o primeiro filme creditado pela própria empresa da Laika, Coraline e o Mundo Secreto. Coraline. Assim, nesse filme, que também é outro filme, pô, baseado num conto do Neil Gaiman, que, né, outro nome que a gente não precisa nem explicar quem é. O cara já tem muito renome por aí. Não vou dar nem os créditos, porque senão vai que o cara fica famoso, né? Mas esse cara, pô, criador de basicamente tudo. Tô brincando. Tudo que você vê que não é do Alan Moore é do Neil Gaiman, atualmente. Mas, cara, genial. E aí a gente vem pra Coraline agora, um conto infantil da mesma forma. Mas mesmo assim, tipo, toda a pegada do Neil Gaiman, assim, ele tem uma pegada meio soturna, se é esse a forma de dizer. E esse sentimento de Tim Burton, que foi trago pelo Henry Selick, que isso conversa muito bem dentro do filme, que vai ser o filme, eu acho que até hoje o mais aclamado do estúdio, né? Com certeza, quebra paradigmas até hoje com as suas ideias inovadoras. E, pô, é um filme que se disfarça muito bem. Apesar de você começar já achando, sei lá, tudo muito esquisitão, seja pela técnica do stop motion que já é surpreendente por si só, pô, os bonequinhos ali que parece massinha, mas não é exatamente, pá.
Uhum. E tudo parece muito infantil, muito gente boa, até você entrar no fundo da história e descobrir que na real nem tudo é o que parece. Mas assim, desde o começo tudo é tipo meio cinza, meio sujo. E é muito interessante eles, tipo, eles não deixar, tipo, duvidar da capacidade mental da criança, sabe? E fazer um terror para a criança, sabe? Sim, isso já parte desde o livro do Neil Gaiman, porque ele queria fazer um livro para que as filhas dele lessem. Sim, sim. Só que ele demorou tanto para escrever que a filha mais velha ficou velha demais pro livro que ele esperava terminar. E ele já continuou escrevendo na esperança de que a mais nova dele tivesse ainda a idade para ler. Aham. E nisso ele foi renovando a ideia até chegar no ponto que se tornou Coraline. Porque, pô, convenhamos que por mais infantilóide que ele pareça, não é um conto tão infantil assim não, cara. Sim, sim, definitivamente. Mas assim, é o Neil Gaiman também, o cara é todo esquisito. O cara é todo esquisitão, cara. Em competição de esquisito, Neil Gaiman ou Tim Burton, não vou conseguir dizer qual que é mais. Tô brincando, eu diria que o Tim Burton é mais esquisito. É, como pessoa, eu acho que o Tim Burton ganha, mas, pô, sei lá, o Neil Gaiman parece um gente boníssima. O cara só tem muita ideia escrota, tá ligado? Uhum. E, pô, Henry Selick aí, de novo, foi ele quem dirigiu Coraline e pode jogar os créditos não só pra ele, mas pro estúdio de animação, porque o filme é praticamente deles, mas teve uma mente criativa coordenando a câmera por trás. E, meu irmão, esse filme é uma das obras-primas. Outra coisa, esse filme foi indicado ao Oscar, mas ele perdeu pra Wallace e Gromit. Justo. Mano, não, assim, tava muito pau a pau. Eu acho que, sei lá, eu nem daria pro Wallace e Gromit, cara. Ah, eu também não, mas eu gosto tanto de Wallace e Gromit que eu acho justo. E digo mais, o Henry Selick fez o roteiro também desse filme, e não só dirigiu. Ele adaptou o conto do Neil Gaiman. Sim, mas assim, o roteiro é... O melhor roteiro adaptado é basicamente o dele, pô. Sim, sim. E nesse ano, 2009, dois filmes de stop motion competindo no Oscar. O Wallace e Gromit, do estúdio Aardman, que o estúdio já consagrado aí, seja pelo stop motion mesmo, ou por animação no geral, pô. Os caras, sei lá, eu acho que depois de Wallace e Gromit eles não conseguiram fazer nada demais. Eles fizeram Por Água Abaixo e Piratas Pirados. Piratas Piradas é bom. Não, esses filmes são ótimos, mas, pô, acho que nenhum deles bate com nenhum dos outros filmes da Laika que a gente ainda vai mencionar aqui hoje. Definitivamente não. Por isso, cara, nossa, olhando hoje, realmente esse Oscar tava injusto, cara. Mas, coisas do Oscar, né? É, o Oscar já é um problema por si só. A gente já duvida muito da qualidade dele. Pois é, já fica aí a recomendação, a gente nem vai falar muito, porque, meu irmão, Coraline é uma experiência por si só. Se você ainda não viu, veja. Se você já viu, vê de novo, cara. Eu reassistindo, eu me arrepiei do mesmo jeito que eu vi pela segunda vez, tá ligado? Passei outra noite sem dormir. Passei outra noite sem dormir. Igual quando eu era criança. Eu me lembro até do, sei lá, mais ou menos o que tava rolando no dia, mano. Tipo, era uma sexta-feira de outubro, mês do horror no Cartoon Network. E, pô, dia de semana, todas as noites, pelo menos lá pelas 8 horas, tinha o Cine Cartoon, mano. E é claro, mês do horror, pô, ia passar Coraline, chegou no meio pro final do filme, eu já não conseguia mais parar quieto, meu irmão. Eu tava tremendo igual vara verde. 1 minuto. E nem tava frio. Ô, mano, vamos melhorar essa história. Era uma sexta-feira 13. Só que faltou. Era uma sexta-feira, 13 de outubro. De 1842. O cara sabe até a data. Sacanagem, mas, pô, cara, eu me arrepiei inteiro reassistindo o filme da mesma forma que foi pela segunda vez, cara. Muito massa. Não só isso, como a gente já começa a ver que esse estúdio tem algum problema com o olho. Com olho, com gente morta, com família. Tem muita coisa de família nesse trem. E esse é o filme, igual eu disse, que apresenta muito a parte do Tim Burton, mas que começa a dar aquela mudadinha, sabe? Sim, inclusive, uma parada interessante de se dizer. O estilo artístico, eles nunca focaram no realismo, por exemplo. Os personagens não têm formações anatomicamente humanas.
O nariz da Coraline é meio torto assim. O do Norman, do filme Paranorman também. Todos os personagens meio que, agora olhando em comparação, todos eles têm as duas orelhas diferentes. Se você parar pra pensar, uma é diferente da outra. Isso é engraçado, porque nem eles não querem ser tão perfeccionistas a esse ponto, tá ligado? Assim, existe todo um trabalho de body horror também nos filmes da Laika, sabe? Também. A transformação da mãe em uma aranha, esse tipo de coisa. A Bela Dama. Sim, toda essa questão, sabe? Existe esse tipo de coisa nos filmes da Laika. Com certeza. Filmaço. Tem nem o que comentar. E assim, eu queria concluir a ideia. O estilo de arte não é realista, pá, mas eles não procuram seguir exatamente o mesmo tipo de design de corpo. Ele nunca é muito parecido. Diferente da Aardman, que a gente estava citando aqui do Wallace Gromit. Parece que tudo segue a mesma fórmula de cabeça, tá ligado? Sim, sim. Eles têm a mesma cabecinha, os mesmos olhos no Por Água Abaixo, nos Piratas Pirados. Aí você fica tipo, caraca, um filme da Aardman. A mesma movimentação de boca, de personagem. Sim, é verdade. E, pô, você vê, na real eles já procuraram assinar os filmes deles, né? Tipo, você reconhecer. Uhum. Mas aí chega no da Laika, assim, se você perceber que é da mesma produtora, pá, você vai reconhecer na hora. Até porque não são muitos que se profissionalizaram em stop motion, mas, tipo, nunca é muito parecido, tá ligado? Mas aí é que tá. Eu acredito que no próximo filme, que é Paranorman, a gente consegue identificar a partir daí todos os filmes que são da Laika. Que aqui eles já procuram seguir algum estilo artístico que converse uns com os outros. Assim, por algum motivo, sempre eu digo de paleta de cor, talvez. E digo, já dizendo que eu estou errado, se alguém quiser me corrigir. Que é algo meio. Me lembra algo meio steampunk, sabe? O movimento steampunk, essa ideia de desenvolvimento a partir de ferrovias de carvão, esse tipo de coisa, engrenagem. Sempre todos os filmes me trazem essa ideia da partir daí. Pô, acho que, sei lá, eu não ia duvidar, mas eu acho que você também deu uma viajada um pouquinho legal. Não, eu digo por causa não de ser steampunk, eu digo do tom, tipo um tom meio ferroso, de cobre e coisas assim. Ah, sim, agora melhorou. Eu concordo. E eu acho que esse é o principal coisa que começa a realmente marcar a Laika Studios. E é interessante que Paranorman ainda tem aquele, até pela temática, ainda tem aquela ideia de Tim Burton e coisas assim, mas acaba ficando bem mais evidente, assim, Coraline é um filme do Tim Burton com a pitada da Laika. Sim. E Paranorman é um filme da Laika com a pintada do Tim Burton. Sabe? Sim, mas sem o envolvimento dele, é puramente inspirado. Sim, claro, sem nenhum envolvimento. Mas, tipo, todos esses anos de trabalho com o cara mostraram alguma coisa, tiram algum efeito. Inclusive, o Henry Selick se demite lá pra 2009 e é exatamente o ano que sai o Paranormal. Sim, sim. Maluquice. O cara tentou vender e não quiseram, né? Vou embora. Tá bom então, vou embora, faça o sucesso aí. Aí o cara lança o filme. Aí lança o filme Paranormal. Eu vi um vídeo, assim, como se eles... Nesse filme, a Laika tentando se desprender desse conceito de a gente faz filmes pesados, sei lá o que, até porque eles vieram de Noiva Cadáver e Coraline, mas aí eles chegam aqui, assim, não saindo totalmente, porque, pô, é um filme sobre um garoto que vê os mortos, tal qual o Sexto Sentido. Sim, e que os mortos voltam à vida por causa de uma bruxa. Um contexto histórico que tem muito a ver com as bruxas de Salem, Sim. O massacre dos colonialistas em, sei lá, com relação ao seu preconceito, ao que era diferente para aquele povo, Pois é. e matar mulheres a troco de nada, porque com o motivo de, não, ela usou ervas, bicho, é bruxa, mata. Ai, a galera que usa erva atualmente só fala merda na internet mesmo. Mas, pô, o filme vem de muitos contextos interessantes e de muitas referências legais. Eu revendo hoje,
tendo mais, eu não vou dizer, eu não tenho tanta bagagem, mas agora tendo o mínimo de bagagem possível, eu vejo as referências a Halloween Sim. dentro desse filme. Na verdade, esse filme ele é bem uma homenagem a essa parte de filmes de terror e a questão estética dos anos 80. Toda essa questão, sabe? Até pela roupa dos personagens. Sim, ele parece na real, são todas as qualidades e, sei lá, coisas características de um filme de terror de época, né? Sim, o estereótipo da menina burra, o estereótipo do cara que é valentão. O cara malhado, das crianças bizonhas que resolvem os bagulho, que nem os filmes do Spielberg. E toda essa estética de um cara perseguidor é John Carpenter, deixando bem explícito aí a parada do Halloween. Mas o bagulho do zumbi, aí realmente me faltam comparações, porque, sei lá, acho que as paradas de zumbi são muito parecidas umas com as outras, tá ligado? Eu compararia muito com o clássico do Romero, sabe? Que é o mais comum, é o que faz mais sentido. Com certeza. A Noite dos Mortos-Vivos. E, pô, o grande plot twist envolvendo todo o lance desses zumbis, né? Uhum. Porque o mais foda é que eles não estão ali pra comer os miolos da galera. Isso que é muito massa. Inclusive, assim, é muito legal essa desconstrução por parte da Laika, porque são zumbis de uma época e eles voltam com uma certa consciência. Então eles olham pra todo esse conceito de bruxas preconceituoso que eles tinham, e aí a primeira coisa que eles olham é um outdoor de um cassino com uma bruxa toda sensualizada, pá. Uhum. Tipo, não, estamos num mundo onde as bruxas venceram, sei lá o quê. Aí, tipo, os zumbis ficam com medo da sociedade moderna, tá ligado? Que faz sentido. Eu acho que é um pouco da piada que acontece posteriormente no filme do Tim Burton, que é o Sombras da Noite, sabe? Ah, sim, sim. É basicamente o humor que acontece quando o vampirão sai do túmulo dele, ele fica tipo, o que é isso? Nos dias de hoje. Aham. Aí ele fica tipo, asfalto, o que é isso? Sabe? É uma parada muito interessante, principalmente depois que revela que a bruxa na verdade era uma criança esquisita igual ele, sacrificaram ela a troco de nada. E pô, principalmente o lance dos zumbis, tipo, o lance do Norman falar com os mortos é uma parada que você já sabe desde o início do filme, porque mostra que ele tá falando com a avó e a avó tá em segundo plano. A gente não vê que ela tá muito, sei lá, descolorida. Não vê que ela tá verde. Do cenário. Isso é proposital, pra quando ele sai de cena e fala que, liga o termostato aí que a avó tá com frio nos pés. Quantas vezes eu vou ter que dizer, meu filho? Sua avó está morta! Tu é louco? Sacanagem, mas pô, é um filme, sei lá, ele é totalmente coração, cara. É um filme muito emocional, é um filme muito pessoal também. Eu sinto uma força muito interessante, pô, vindo dele, sabe? E quando mostra também o Norman falando com os zumbis, já é um negócio que você não tinha pensado antes, sabe? Tipo, caraca, ele fala com fantasma. Será que funciona com zumbi? Sim! E, pô, enquanto pra todo mundo o zumbi só ele fica grunhindo, tá ligado? E articulando, ele entende verbalmente o que o zumbi fala. É muito foda. É muito divertido, né? Esse que é a importância. É muito, muito legal como tudo funciona. Esse filme é muito divertido também. Eu acho que eu tive um preconceito com ele na época, porque, sei lá, eu não entendi o lance dele. Acho que eu queria ver algo maduro, sendo uma animação. E, pô, na real ele é maduro de outra forma. Mas, pô, ele também quer ser engraçado e tudo tem muita graça. Eu adoro a piada final, que é quando a menina fica o tempo todo enchendo o saco do cara. Eu tava pensando que a gente podia pegar o cineminha. Nada assustador. Gostei dessa ideia, sabia? Olha só, você vai adorar o meu namorado. Ele se amarra nesses filmes de menininha. Que incrível. Mas aí é que tá. Eu acho que eu também senti isso, mas eu acho que faz parte desse impacto visual, que foi a primeira vez que a gente foi apresentado a algo com uma cara de Laika, sabe? Atualmente não é mais tão esquisito. Sim, eles foram tornando isso comum conforme eles faziam filmes, né? Assim, inclusive eu diria até que talvez em outro filme eles tenham dado uma pesada de mão de... Talvez tenha passado dessa estética laica, digamos, sabe? Tipo, chegou a ser demais. Só que talvez seja um preconceito meu também. Eu diria que Broxtroll seria o filme que eles pesaram muito a mão de, ok, isso é muito laica, e depois, posteriormente, em Cuba, eles retrocederam um pouco e chegaram à perfeição na questão estética.
Sim, e assim, comparando os filmes, você percebe que eles vão ganhando mais potência em fazer as coisas. Por exemplo, no Coraline, você percebe que existem poucos cenários. Uhum. Então, tipo, você vê que todos os cenários são meio que fechados, são em planos mais abertos, assim, tipo, que tem pouca coisa ao redor pra você mostrar e ter menos material pra colocar na tela. E, pô, eles foram ampliando isso. Chega no Paranormal, a gente tem literalmente uma cidade. Eu acho muito interessante que eles filmam em um plano de cima pra baixo, Uhum. que aí você só precisa focar no que tá em primeiro plano Sim. e o que tá no terceiro. Que o terceiro, sei lá, já é computador, tá ligado? Não é mais massinha e tal. Aham. Não é maquete. Aí, pô, você já disfarça isso. Mas, pô, já é uma cidade, é uma floresta. E quando ele chega na floresta, todas aquelas árvores, meu irmão, pô, o trabalho do cão que deve ter sido. Sim. E eles só foram fazendo uma coisa mais complexa e mais coisa conforme eles fizeram os filmes também. Assim, é interessante também que, com o passar da tecnologia, tipo, em Box Trolls, eu sei que tem muita parte que foi CGI, sabe? E às vezes você nem percebe. Tipo, às vezes você não percebe que o boneco é CGI. Porque, por exemplo, em Box Trolls tem aquelas cenas de dança que, ok, os únicos bonecos que realmente estão dançando são os bonecos da frente. Os de trás são tudo CGI, sabe? Foram feitos em computação e eles são repetidos. Dessa eu não sabia, cara, realmente. Aí você me pegou. Se você vê, eles são repetidos os personagens. Principalmente quando eles estão dentro do salão. Dentro do salão eles foram gravados em fundo verde, por exemplo. Sim, sim. Mas, pô, realmente, aí eu não percebi, cara, realmente. Muito massa. Se a porta aberta, alguém deixou as suas crianças. Quem raptou os Box Trolls? E aqui é no Box Trolls em 2014, onde eles realmente, assim, já começam a soltar a mão. Uhum. Não é só uma cidade, é toda uma ilha. Sim. Que aí sim, tipo, existem partes do cenário que existem e existem partes que foram feitas em computação. Sim, no caso, o horizonte e a água, porque não tinham como eles... Não, claro. Continua tudo muito bem feito. E aqui no Box Trolls eu sinto que, assim, por mais que ele, como você tenha dito, ele tenha muito da Laika, eles também fizeram uma diferenciadazinha, assim, porque os bonecos anteriores, eu acho que eles tinham pouca maquiagem, por assim dizer. Aham. Eles tinham pouca coloração de pele, tipo, narizinho vermelho, pouca bochecha rosada. Aqui eles têm muitos tons diferentes. Eu acho muito estranho que os vilões têm tons verdes pra definir Sim. onde seria a área de uma barba, tá ligado? E assim, nesse filme sim, aí eu posso dizer que ele tem sim uma estética steampunk, sabe? Tipo, uma coisa suja de aproveitamento de material, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, aí sim, aqui é. Até porque esse é todo o lance dos trolls. Eles, na verdade, não comem crianças, não caçam gente, que é justamente, novamente, a história do preconceito sobre... O que eles são acusados, né? Aham. Eles são acusados de ter roubado uma criança, comido o pai, sei lá o quê. Quando, na verdade, eles são um monte de bichinho que gostam de criar coisa e criar coisa com lixo. Eles reaproveitam coisas pra criar outras coisas. Pois é. São a galerinha que recicla. Pô, é o conto do homem do saco que seu pai te contava e você tinha medo da galera na rua. De qualquer um que tivesse um saco. Sim. É, fogo. Mas eu também gosto muito do pai do menino aí que pensava que era um troll. Ou na moral, essa é tudo genial, cara. Pelo amor de Deus. Você já sabe que o menino não é um troll. É óbvio. Mas você não pensa que o menino não sabia, tá ligado? Aí de repente a menina revela: você não é um troll, você é um humano. Aí ele: caraca, é pior que é verdade. Ele fez, ih, lascou. A história do patinho feio, né? Ele, caraca, eu sou um ganso. Sabe? Caraca, eu sou um pato. Sim. Pô, Mas é isso, mano. Muito bom. mas é isso. E assim, Fox Trolls é um filme, pô, sensacional. E que utilizou de algumas coisas que a gente já viu antes. Que é tipo, colocar um nome engraçado num personagem, um nome nada a ver, tipo, igual aconteceu em Como Treinar Seu Dragão, que chamou de Soluço, esse tipo de coisa. Que é algo que funcionou. E funcionou com Box Trolls. Só que até que ponto, né?
É, porque é divertido naquele filme você vê que o protagonista se chama Ovo. Sim, sim. E o pai troll dele é peixe. E tem o coleguinha, o terceiro, que é o chulé. Sim. Porque na caixa dele tem um desenho de um sapato, mas, pô, podia ser sapato o nome dele, mas chulé, mano. Acho, é um ótimo nome. E eu queria falar do pai do menino, porque ele ficou muito tempo de cabeça pra baixo, e isso enlouqueceu ele. E aí ele só fala, geleia! Pois é, isso é incrível. É porque a cabeça dele virou geleia, né, pô? É, realmente, faz todo sentido. Mas você vê num flashback que é porque ele gostava muito de geleia de uva. Uhum. Assim, se fosse pra puxar, assim, uma outra questão psicológica, talvez seja até por ele ter perdido o filho dele que ele ficou louco, sabe? É, isso e ter ficado preso de cabeça pra baixo. É, só piorou. Geleia! No mais é isso. Depois vou te falar. Mas, próximo filme é Cubo, as duas cordas mágicas. Entre as duas cordas, as cordas mágicas. Cubo, basicamente. Cubo, o filme Cubo de 2016, abraçando a estética asiática, oriental, meu irmão, que é aqui que o mundo começa a girar de novo, cara. E aí que as coisas se engatilham, né? Começa a dar certo de novo pra galera da Laika. Não que não estivesse dando antes, mas acho que foi aí que eles realmente se encontraram como estúdio, sabe? É que eles estavam investindo muito em ideias, sei lá, britânicas e tal. Eles estavam presos num conceitozinho ali que eles estavam gostando de repetir, e de repente eles jogam tudo isso pela janela e falam assim, e se a gente pegar a estética asiática, meu nobre? E pô, é outro negócio, cara. Eles pegam muito de anime, com certeza, eles pegam muito da estética de filme chinês também, live action, eles pegam muito da mitologia. Da questão de realmente a forma de colocar os balões e toda essa questão, toda a questão do próprio personagem que trabalha como um guzi, que realmente foi algo que existiu, que eram algumas mulheres cegas que iam tocar o shamisen, que é aquele instrumento de corda na cidade, contando uma história e tudo mais. Só que ele potencializa isso como um grande poder, sabe? Que é fazer origami. Origami, que é outra coisa muito asiática, né? Sim. E eles, na real, podia ser tudo meio estereotipado, que é um lance assim que a galera tem discutido muito desde aquele Red Cresceu uma Fera, Sim. que tu não curte muito. Acho meio ruim mesmo. Que, tipo, seria representação ou seria uma homenagem? E eu acho que aqui no Cubo se mostra como homenagem, porque não é só uma história local sobre aquela família, pá, vivendo. Uhum. Não, é um grande épico de história, sei lá, aos moldes de um Star Wars da vida em proporções, sei lá, talvez Star Wars não seja a melhor comparação, mas, pô... É uma grande odisseia. Isso, uma grande odisseia oriental feita por não orientais, tá ligado? E o importante é que é bem respeitoso, isso é real. Sim. Que é o que você estava tentando dizer. É bem respeitoso com o público e toda essa questão da cultura. É tratado como uma homenagem, realmente, sabe? Assim, eu não sou oriental pra ter o meu lugar de fala, mas eu vejo algo como algo que não foi feito de maldade, sabe? Foi bem feito. Não, assim, acho que nem Red Crescer uma Fera foi feito na maldade, mas ele foca em coisas muito específicas que são de agora, hoje em dia. E você fica tipo, putz, talvez isso acabe envelhecendo mal, porque daqui a um tempo não vai ser mais isso, tá ligado? Sim, sim. Não vai ser mais boy band, talvez não seja mais boy band. E pô, é porque é arte, é mutável, vai mudar em algum momento e pô, talvez isso pegue mal em algum momento. Agora, ser respeitoso com a cultura é o origami, é o shamisen, especificamente... É aquilo que tá aí há milhares de anos. Especificamente isso. Uma simbologia com animais. Sim... E aquele negócio não é só ninja, samurai, não, é outras coisas, tá ligado? Tanto que eles nem focam especificamente no samurai, apesar de ter o símbolo dele, né? Que é o origami representando o tal do Hanzo, né? Uhum. Mas, pô, filmaço,
não tem outra forma de definir Kubo e as cordas mágicas, cara. Assim, Kubo e as Cordas Mágicas, todos os seus detalhes são geniais, esse é o negócio. O próprio personagem, que é o pai dele, assim, ele é genial. O plot twist é de fazer chorar qualquer um, cara. Eu chorei. Assim, eu honestamente não achei um grande plot twist, eu já tava esperando, sabia? Pois é, da primeira vez que eu assisti eu me surpreendi pra caramba, e da segunda vez assistindo eu chorei de novo, cara. Eu não aguentei, cara. É muito emocionante. Não, pô, eu esperava que aqueles fossem os pais dele, sabe? Pois é, eu assisti muito despretensiosamente da primeira vez, eu não esperava, não. Mas, assim, não sei se tem a ver, mas é porque eu também sabia. Assim, o pai dele todo momento é mostrado como um samurai. E aí eu sabia que o besouro, ele é um bicho que ele representa muito os samurais, porque meio que a carapaça do besouro se parece com um elmo de samurai, sabe? Faz sentido. E aí quando eu vi isso, eu falei, caraca, pra outra fizeram isso e tal. Só que aí quando eles começaram a parecer que tava gostando um do outro, e é mostrado que A macaca. a primata lá, ela é a mãe dele, sabe? Uhum. Eu não queria usar essa palavra, mas enfim. Eles usaram no filme. Quem assistiu o filme sabe. E não é feito de forma preconceituosa, até porque. Não, sim. É. Sim. nem pejorativo. Mas. É o que eu tava dizendo. É mostrado que é, aí eu já comecei a suspeitar, eu fiquei. Tô sabendo. Sabe? Sim. E, pô, assim, eu queria falar também, abrir um parênteses aqui para as piadas de duplo sentido, não. De humor negro nesse filme, pô. O tempo todo tem o Besouro, o Hanzo fazendo piada com o fato do Kubo não ter um dos olhos. Sim. Aí o tempo todo ele assim, não, vou te ensinar a tirar com arco e flecha. Aí tu segura assim, tu fecha um dos olhos, isso é fácil pra você, né? Assim, mas isso que é muito bonito em Kubo. E Kubo traz uma coisa muito interessante. Traz uma coisa muito interessante, que é um questionamento que é: tu não deve nada para os seus pais, sabe? É, sim. Assim, tecnicamente esse é não é isso, mas Kubo é muito mais um desenvolvimento pessoal do que o que a mãe e o pai deles queriam, sabe? Sim, mostra que, assim, apesar da influência, fala muito também de uma parte cultural sobre o asiático, né? Tem todo esse lance de honrar pai e mãe, esse tipo de coisa. Sim, além da honra compartilhada pelo nome da família, existe essa questão do preconceito por parte também das tribos. Eu vou chamar de tribos, mas também são clãs, são famílias diferentes, e tudo isso se encaixa. No caso, a história dos pais do Kubo é praticamente um Romeu e Julieta. Sim. Que tem um desfecho místico, e tudo isso conversa com o lance, porque o pai tinha muito preconceito com vamos dizer aqui, os guerreiros, tá? Aí ele, não, minha filha tá namorando, fez um filho com um guerreiro, não, ela desceu pro nível deles, não é mais a minha filha. Aí você fica tipo, caraca, e tem todo o lance dele ser cego. Eles falam isso durante o filme também, nem precisava de tanta interpretação, mas, pô, é legal ser didático também. Você fechou os olhos para a humanidade. Tanto que ele precisa dos olhos do menino para recuperar os seus poderes, a visão. Sim. E é toda uma questão mesmo do shamisen, sabe? De ser dos Gus, de ser mulheres realmente que eram cegas e tocavam um instrumento. Tem toda essa simbologia, sabe? O que é incrível. E o lance de não dever nada pros pais é mais por conta da influência. Todo mundo da família influencia, seja culturalmente ou pessoalmente. Principalmente na cultura asiática é muito forte isso. E, pô, acha o seu caminho, né? Sim, pô. Dá teus pulos, né? Dá teus pulos mesmo sem pai e sem mãe, como era quase o caso do Kubo, mas, pô, o bom é que ele conseguiu. Sim. Isso que é muito maneiro também na live. Apesar deles terem toda essa vibe muito pesada, um lance muito louco por trás dos seus vilões e personagens, sempre acaba com um final feliz. Eu gosto muito disso. Sim. E não é um final feliz é um final feliz, sabe? Tipo, é um final feliz que faz sentido dentro do contexto da história. Inclusive o do Kubo é meio agridoce no sentido de que os pais dele não voltam assim, né? Tipo,
Ele realmente perdeu os pais. Aí ele tem aquela recuperada que são o macaco, a macaca e o besouro. E de repente ele perde eles de novo, cara. Tipo, Sim, se você não teve oportunidade com seus pais antes, você teve agora e você perdeu de novo, cara. nem só isso. Tem a questão de ele tem que aprender a perdoar o vô dele, sabe? Aham, esse é a grande, a grande revelação, né? Tipo, ele tá o tempo todo falando que vai e que vai. Ele chega pro vô e fala que vai matar, mas de repente ele pensa melhor, né? Isso é uma loucura. Simplesmente assim, é uma loucura toda essa questão de. Cara, e tem que. É o que eu falei, é uma coisa. Não é o vô dele que precisava de perdão, ele precisava perdoar, sabe? Sim. O vô dele, quando as pessoas começam a contar, eu era alguém bem altruísta, pô. Tipo, ele tava errado, mas ele não dá pra dizer que ele tinha uma má intenção, sabe? Inclusive, esse final me deixou muito em dúvida. Tipo, a galera realmente conhecia ele ou era, na verdade, uma manipulação da galera? Tipo, a gente não vai lembrar a ele que ele era do mal. Vamos falar que ele é do bem, tá ligado? Eu acho que a ideia foi. Pô, a gente não vai falar que ele foi um vacilão, sabe? Sim, eu fiquei confuso da primeira vez que eu assisti. Hoje, sei lá, eu tenho essa interpretação de que foi tentando renovar esse espírito que ele se tornou agora, o novo espírito dele, né? E agora nós vamos. Agora que vai ficar tenso. Nós vamos para o último filme lançado, é isso mesmo? E a gente segue em frente para o último filme deles aqui lançado, que é O Link Perdido de 2019, que foi pro Oscar e perdeu para Homem-Aranha no Aranhaverso. Não assisti. Não assisti Missing Link, mas honestamente acho justo ter perdido. Assim, o Aranha no Aranhaverso foi realmente uma nova revolução para animação 3D, como a gente já falou lá no episódio sobre o Gato de Botas. Uhum. Mas assim, cara, sei lá, eu acho que a Laika merecia um Oscar, cara. Pelo amor de Deus. Ainda tá em tempo, pô. Tem tempo, mas eu acho que daqui pra frente eles não vão fazer outro Coraline, outro tão grande quanto, né? Acho que eles vão... Eu acho que rola um outro cubo, pô. Um outro cubo até vai, mas caralho, outro Coraline não vai ter, não. Não sei. Não sei. É muito difícil dizer, porque vai que eles voltam do nada com a melhor história que você já viu, mas também, pô, não vamos ficar com essa expectativa, porque, sei lá, vai que você se decepciona. Pois é. Mas assim, de fato, assim, desculpa, é porque eu não tenho muito o que falar sobre esse filme, mas de fato, qualquer filme que sair da Laika eu vou ter interesse de assistir, pô. Cara, e esse filme específico é o ápice da megalomaníaca produção desse estúdio, cara. Uhum. Todos os cenários são gigantes, são super detalhados e tudo é perfeito, cara. Sei lá, o único problema que esse filme tem, eu acho que é a cara dos personagens. Eles são muito quadradões, eles são muito caricatos. Esse é o único problema que eu tenho com esse filme. Nos outros, a galera tava razoável, tava bonitinho, pá. Aqui chegou uma galera muito quadrada, aí eu fiquei tipo, ué. Uma galera quadrada, eles não vão pra frente, não aceitam ideias novas. Cara. Inclusive, isso faz parte da história. É interessante eu ter metido. Aí, ó, nem assisti, mas tô conseguindo contribuir, pô. Pô. É que a história é sobre um cara. Esqueci o nome dele, mas legal. Tem esse cara que é um aventureiro. Ele gosta de pesquisar por criaturas mitológicas que com certeza tem um fundo de verdade, mas requer provas. Então a história se passa numa era vitoriana, vamos dizer assim. Uhum. Pô, esse cara, ele encontrou, sei lá, um monstro do Lago Ness e ele não conseguiu registrar uma foto. Aí o desastre que é ele ter que voltar pra sociedade renomada dos aventureiros lá e ele não ter a droga da foto, tá ligado? É o cara que viu o OVNI e não conseguiu tirar uma foto do Alien. Que fez contato com a Tacheran e não conseguiu tirar uma foto com ele. Entendo. Mas é isso. Aí toda a história é sobre ele querer se reunir, se juntar a essa sessão de aventureiros, de grandes homens, sei lá o quê. Uhum. Mas justamente por ele querer esse lance de investigar o sobrenatural, mitológico, que é alguma coisa que a galera muito cética, muito cabeça
fechada pra isso, né? Não acredita nos papos dele. Então ele, das várias cartinhas que mandaram pra ele pedindo pra investigar coisas estranhas, ele lê uma que fala de um pé grande. Uhum. O tal do elo perdido, que Link tem alguma coisa a ver com elo em inglês e é a única parte que eu não entendi. Mas, pô, tanto que podia ser uma tradução direta, o elo perdido. Mas eu acho que esse filme já existe. Putz, é mesmo. Eu acho que esse é o motivo. Aí, pô, ele chega lá e descobre que na verdade foi o próprio Pé Grande que escreveu pra ele. Ele fala, inclusive, é o melhor personagem desse filme, ele é muito engraçado. Tem um momento que, porque assim, ele mandou a carta pro aventureiro, porque ele quer que o aventureiro leve o elo perdido até os Yetis, porque a família dos Pés Grandes viviam na Terra, pá, como nós, só que a gente ocupou a natureza e eles tiveram que se separar. Então o núcleo foi pra base das montanhas e florestas, e outros foram pro topo das montanhas. Aí, tanto que agora tem os Yetis e os Pés Grandes, pá, os Sasquatches, né? Aham, o Sasquatch, que é pai do Jack Black. Se você não assistiu o episódio de TNT, vai lá e assista. Uma ótima conexão, suave, sutil. Sempre fazendo propaganda aqui do meu próprio produto que você já tá consumindo. Exatamente. Mas aí, pô, o bom é muito bom esse filme, cara. Ele segue essa aventura deles querendo ir para as montanhas para ir ver os Yetis, e eles batem de frente com as mesmas ideias, porque enquanto lá a galera da elite não acredita em criaturas, né, mitológicas, pá, Uhum. você chega lá nos Yetis e eles não acreditam nos humanos. Tipo, não que né, eles não acreditem na existência dos humanos, até porque nós destruímos a casa deles. Sim. Mas eles não acreditam que o humano seja capaz de se unir com a natureza de novo. Ele acha que o humano é um monstro que não consegue ter empatia. Exatamente. Aí, pô, eles chegam lá, eles rejeitam o Pé Grande, porque ele é diferente, ele não é um Yeti, tá ligado? Aqui. Muito doido, velho. O Sasquatch aí, o Senhor Link, ou Susan, que é uma das paradas mais geniais de todos os tempos. O nome do elo perdido que ele escolheu pra ele mesmo é Susan. Aham. Que o aventureiro encontra ele, fica chamando ele o tempo todo de Senhor Link, por causa dessa brincadeira com o elo perdido, pá. Mas ele fala assim, cara, eu queria ter um próprio nome, sei lá o que. Esse negócio de Senhor Link não tá com nada. Qual seria o seu nome? Teve alguém que impactou a sua vida? Teve alguém, um nome específico? Aí ele, teve uma vez uma garota que chegou perto da minha caverna, me viu, e ela, ao invés de gritar e sair correndo como qualquer outra pessoa, ela olhou pra mim e sorriu. E aquele sorriso fez parte da minha vida, sei lá o quê. E qual era o nome dessa pessoa? Susan. Espera aí, seu nome vai ser Susan. Isso, você sabe que é nome de mulher. Ah, então tá bom. Justo. O cara simplesmente, então tá bom, vai ser Susan. É genial, cara. Esse filme, ele, como de forma técnica, ele é imprescindível porque tem no primeiro cenário que a gente vê, onde ele vai encontrar o Elo, é numa cidade meio faroeste. Então, o chão não é asfaltado, as casinhas são naquelas linhas retas assim, sabe? Só tem uma rua. Uhum. E, mano, é inacreditável ver como a lama funciona numa animação stop motion, cara. O boneco vai andando e deixa a pegada e a lama tá ali molhada mesmo. É incrível. Cara, eu fico em dúvida se eles usaram realmente terra molhada pra fazer parte do cenário, cara. Porque é inacreditável. Cara, assim, A única parte que realmente é CGI é o cenário que tá muito longe, tá ligado? aham. Que não é maquete que tá perto, sei lá o que, fazendo aquela ilusão de ótica. É CGI, e a outra coisa que é CGI é a água. A única outra coisa que não é feita na arte do stop motion é a água. Porque tem uma cena que eles andam de barco, tem outra cena envolvendo a água, pá, e isso tudo é CGI, tá ligado? Muito massa, cara. Cara, fiquei com vontade de assistir esse filme. E o legal também, agora que a gente já praticamente finalizou aí a parte dos filmes, existe também um fato curioso que quase todos os filmes, eu acho que são todos também, eles, quando acabam os créditos, eles mostram um pouquinho da produção dos bonecos. Sim, da mesma forma que a Disney, uma época, fez tipo uma cena pós-créditos nos filmes dela, só que
de forma cômica, sabe? Eram pequenas sketches com os personagens que apareceram no filme. Tipo qual? Cita um exemplo aí, eu não tô lembrando disso. Monstros S.A. Ah, é mesmo. Sim, sim, tá. Os bloopers das gravações que não aconteceram. Sim, sim. É, realmente, cara. Como se o Monstros S.A. fosse uma gravação por fora. Não só esse filme ocorre, eu acho que já ocorreram alguns outros filmes. Tipo, Toy Story. É verdade, é verdade. E aí. Só que, da mesma forma que é mostrado, tipo, no cantinho, na Like é mostrado a produção real. A parte de fazer o filme que. Cara, que incrível, velho. Não, é de se impressionar mesmo. O queixo cai, mano. Porque assim, no Paranorma, a gente vê a construção de um boneco. Então a mulher constrói ali um esqueletinho de metal, faz ali uma massa especial que eu não sei se é pele sintética ou silicone, mas é uma massa especial. E, pô, no caso do Norman, eles fizeram moldes diferentes para cada expressão da cara dele. Então você simplesmente fica sabendo que o filme, o Norman só, tem mais de 40 mil peças de cara. O quê? 40 mil peças de cara. Pô, todo orçamento é pra fazer a cara do Norman. Pô, e se só o Norman tem 40 e ele é o protagonista, imagina o resto, cara. Porque os figurantes também falam, os figurantes também precisam de cabeça e, pô, por mais que eles falem pouco. Os figurantes também reagem às coisas que acontecem. Pois é, e todos eles tem mais de uma figura de cabeça, aquela diretora. Não é diretora. A professora de teatro lá do Norman. Uhum. Na aula, ela tem uma roupa e ela tem uma cara. Sim. Do resto do filme, ela tá com uma máscara verde de embelezamento e ela tá de pijama, tá ligado? Sim. Com uma touca na cabeça. Ela tem outra skin completamente diferente pro resto do filme, mano. Cara, que loucura. Caraca, mano. Porra, é de explodir cabeça, mano. Essa galera trabalha demais. Isso porque, sei lá, é o material mais... É o jeito mais tradicional de fazer stop motion, mas isso já foi renovado. Por exemplo, no Pinóquio mesmo, a gente vê o making of. Parece que eles usaram uma mistura de pele sintética com silicone. Eu não lembro se esse é exatamente o material, mas você consegue já modelar a cara do personagem para ela ser meio maleável. Sim. Mas a boca precisa ser trocada ainda. Puxando agora de novo para outro episódio nosso. E falando também da questão mesmo de produção nacional, valorizar a produção nacional de stop motion. No Bob Guspe, eles utilizaram, sim, em vez de usar uma outra cabeça completa, partes da cabeça, tipo, destacáveis. Tipo, como se fosse um grande Lego. Uhum. Então a parte de baixo do rosto você tira, mexe nos dentes, coloca de volta, tira a parte do cabelo, coloca o moicano de certa forma, e formas de encaixe mesmo, sabe? Em vez de fazer toda uma nova cabeça, que foi facilitando todo o trabalho. Sim. E assim, é uma parada interessante você ver que o Bob Cuspe, ele não queria esconder o encaixe dessas peças. Você vê onde as linhas vão e tal. Eles até tentavam esconder isso antes, porque a maioria dos personagens usavam óculos e o encaixe era tipo abaixo do óculos pra boca e expressão, e pra cima era tipo cabelo, olho, e tudo isso eles mudaram e não tentaram esconder. Enquanto você olha pra Paranorman, eles têm o encaixe também nos olhos. Eles esconderam isso no filme. Usaram CGI pra esconder os encaixes dos bonecos. Não só isso, mas aí é que tá. Paranorman tem uma grande diferença de Bob Guspe, que é Paranorman, como eles utilizam toda uma parte de construção de cenário e de cenários gigantescos, eles têm que fazer os personagens menores. E o personagem de Bob Guspe é gigantesco, o personagem é tipo um boneco muito grande. E é por isso que eu acho que talvez seja mais fácil de fazer toda essa articulação de trocar só o rosto, sabe? Com certeza. Mas o bagulho também é que eles queriam reutilizar o boneco. Eles não queriam fazer mais de um Sim. Bob Cuspe pra animar durante o bagulho, durante o processo. Que é diferente do Pinóquio, que é diferente, eu acho que do Paranorman, porque, pô, não é só o boneco que tem que reagir às maquetes e as outras construções que estão ao redor dele e tem que fazer sentido com a anatomia das coisas, tá ligado? Uhum. Mas, assim como o Pinóquio, tem diferentes tamanhos. Tem Pinóquio pequeno, tem Pinóquio gigantenórmico, que é pra fazer as cenas com o grilo, porque o grilo ele era tão pequeno que ele não encaixaria com o modelo pequeno do Pinóquio.
Então tiveram que fazer ele grande e um Pinóquio maior ainda pra fazer sentido. Saquei. Isso é muito louco de se pensar, cara. Tipo, Uhum. tiveram que fazer escalas maiores pra animar um boneco. Stop motion é uma parada pra se valorizar, cara. Com certeza. É uma loucura. Não, e pô, e falando das cenas finais aí dos filmes, pô, a gente já falou aí do Paranorma, eu não lembro se o Coraline tem, mas pô, o resto tem. O Cubo, né, se bem que eu esqueci, o Cubo eu não lembro se ele tem também. O quê? A cena de making off, rapidinho. Não, mas eu acho que em Box Trolls tem, mas Sim, Box Trolls tem. posteriormente isso foi mostrado. A Like tem um canal no YouTube que ele mostra, sabe? Sim, tem. E aí eu acho que foi colocado mais nesse canal. Em Cubo eu acho que não aparece. No Cubo tem, lembrei. Tem? É na cena que eles animam o esqueleto, o bicho que tem a espada na cabeça. Ah, sim, real. Mano, aquele bicho é gigante, mano. Sim. Era um esqueleto quase que, sei lá, ele era maior que o humano, mano. Isso porque o cara ainda tinha que animar ele numa mesa e ele tinha que ficar abaixo da mesa pra mexer os bonequinhos, o cubo, a macaca e o besouro, mas também colocar em comparação ao esqueleto, que é tipo muito maior que os bichinhos. E ele faz como a gente só vê, assim, ele animando sem a pós-produção, que é tirar a tela verde, tirar o animador, né, das fotos. Eles fizeram aquela brincadeira, que é tipo, eles animaram o esqueleto, mexendo, e de repente ele começa a pegar o animador pelo pescoço e tentar enforcar ele. Aí, tipo, depois o animador cai no chão, e a caveira olha pra câmera, as luzes se apagam e o olho dele brilha no escuro, tá ligado? Aham. É mais ou menos isso, é muito massa, cara, muito doido isso. Já no Box Trolls, é outro animador pegando aqueles dois figurantes vilões Uhum. e botando eles pra discutirem. E você já parou pra pensar como é louco a nossa existência? Como assim, fulano? Aí ele fala assim, e se o nosso mundo for uma pequena coisinha que é animada ou que é moldada por outros caras gigantes? Aí, me explica isso melhor. Aí, pô, se você parar pra pensar só pra eu abrir o olho e fazer isso aqui, aí o cara começa a dançar e você vê o animador produzindo tudo. O cara sofrendo. Aham. E o personagem fala, não, porque isso acontece por muito tempo, por anos a fio, sei lá o quê. Aí mostra o animador trocando de roupa a cada movimento dele. Caraca, mano, realmente é muito tempo. E aí... O próprio Cubo, se eu não me engano, demorou tipo, cerca de 5 anos pra ser feito. Pois é, mano. E aí, quando finalmente a parte da animação acaba e entra a tela de créditos, o personagem continua falando, tipo, não, mas eu acho que esse trabalho é muito injusto, cara. Acho que é muito trabalho pra pouco salário. Com certeza o cara deve trabalhar com outra coisa. Esse negócio de ficar Brincando com bonequinho. animando boneco deve ser um hobby. Eles ficam sacaneando ainda. Ah, cara, eu sei que essa obra, todas as obras da Like Studios são incríveis, todos valem a pena de assistir. E aí, eu vou te trazer agora um questionamento. Passa seu top filmes que são creditados à Like Studio, colocando apenas Noiva Cadáver, que é um dos bem famosos aí no jogo. Não, é que assim, né? Considerando que a Laika tem poucos filmes, eu gostaria de citar aqui logo o meu top 6, assim, porque, assim, e eu não sei se eu queria ser diferentão, porque realmente eu acho que algumas obras bateram muito mais forte em mim. Por exemplo, Cubo, claro, aí fãzoca de anime, sei lá o que, os cambal. Coloquei Cubo em meu primeiríssimo lugar. Coraline não tinha como, já ficou em segundo aí. Filmaço, até hoje me dá medo. Terceiro lugar aí, o Link Perdido. Realmente a inovação técnica por parte deles tá... Você vê o trabalho que eles fizeram cada coisa e é, sei lá, muito massa. Caraca, eu assisti esse filme, hein? Em quarto lugar, o Paranorma. Em quinto lugar, os Box Trolls. E em sexto eu coloquei a Noiva Cadáver porque ele é o mais durinho e o primeiro deles. Então, tipo, não tinha como, mas, cara, Noiva Cadáver já tá aqui do meu coração, do lado do Extremo de Jack, porque, pô, musical também. Ai, que delícia. Ah, cara, minha lista ficaria como Coraline em primeiro lugar. Depois de Coraline eu colocaria Cubo. Aí eu acho que vem a Noiva Cadáver. Depois Paranorma. Depois Box Trolls. E o nosso time Link, então é o último. Olha,
Faz sentido, mas aí, cara, aquele negócio, vai de cada um, você aí, se você quiser passar pra nós o seu top 3, top 5, top 6, manda aí pra nós, e é isso, cara. Bota aí nos comentários, aproveita e bota também aí uma recomendação de tema, né, velho? Que já estamos ficando sem ter o que falar. Isso. Tanto que a gente pegou 6, 7 filmes aqui e fizemos um grande almanacão aqui, e um especial que nem é tão especial assim. A gente só quer pagar pau aí pra galera do Stop Motion que sofre pra fazer grandíssimas produções de alto entretenimento. Exato, que trazem a alegria da criançada e da galera que tá velha igual nós. É isso daí mesmo. Pô, no mais, igual eu já disse, eu acho que todos os filmes acabam valendo a pena de se assistir. Menos Missy Geek, que eu não posso dizer. Mas se você disse que é bom, ficou em terceiro lugar, eu vou ter que assistir agora, né? Assim, dito tudo isso, eu acho que essas são minhas considerações finais. E as suas já ficaram? Ficaram, mas aí, galera, na moral, apoia aí o nosso conteúdo. Se você chegou até aqui, tu tá investindo aí no nosso bagulho, mas você pode ajudar de outra forma, que é dando like, compartilhando, comentando aí, incentivando a interação, espectador, criador de conteúdo. E, pô, faça aí a pergunta maravilhosa, fato. Hoje nós temos um episódio de número 18. 18 já feitos. Temos o número 18 pronto. Tá perfeitíssimo, comentamos tudo, não esqueci de nada até que se prove dos contrários. Na edição nós resolve. Na verdade eu esqueci de tudo que eu tinha falado. Desconsidere tudo até agora. E assim, eu acho que é isso que fica. Assistam filmes pode assistir com a família inteira. Um filme bom, né? É isso daí, rapaz. E no mais é isso. Esse é meu tchau. Até uma próxima e te passo a bola. É isso aí, galera. Fica aqui mais um episódio completaço aqui pra vocês. Um beijo no seu peito e falou!